Philip K. Dick. Ubik, capítulo 6. Queríamos que você tivesse um barbear como nenhum outro. Dissemos, já está na hora de dar um pouco de carinho ao rosto do homem. Com a lâmina suíça de cromo Ubik, automática e interminável, os dias de arranha-arranha acabaram. Então, experimente Ubik e seja amado. Aviso, usar apenas conforme instruções e com precaução. Bem-vindos à Luna, disse Zoe Wirth, animada, olhos alegres ampliados pelos óculos triangulares de armação vermelha. Através de mim, o Sr. Howard saúda cada um e todos vocês, muito especialmente o Sr. Glenn Hunster, por tornar sua organização e vocês, em particular, disponíveis para nós. Esta suíte de hotel da subsuperfície, decorada com o talento artístico da irmã do Sr. Howard, Lada, fica a apenas 300 metros lineares das instalações industriais e de pesquisa que o Sr. Howard acredita terem sido invadidas. A presença de vocês reunidos, portanto, já deve estar inibindo as capacidades psionicas dos agentes de Hollis. Uma ideia que agrada a todos nós. Ela fez uma pausa, olhou para todos eles. Alguma pergunta? Atabalhoado com seu equipamento de teste, Joy Ship a ignorou. Apesar do estipulado pelo cliente, ele pretendia medir o campo psiônico circundante. Foi o que ele e Glenn Hunster tinham decidido durante a viagem de 1 hora da Terra. Tenho uma pergunta, disse Fred Zapsky, levantando a mão. Deu risada. Onde é que é o banheiro? Cada um de vocês receberá um mapa em miniatura, disse Zoe Wirth, no qual isso está indicado. Ela assinou com a cabeça para uma assistente insípida que começou a distribuir mapas em papel brilhante de cores vivas. Esta suíte, ela prosseguiu, é completa. Tem uma cozinha na qual todos os utensílios são gratuitos. Não necessitam moedas para funcionar. Obviamente, a construção dessa unidade habitacional incorreu em gastos literalmente ostensivos, sendo ampla o suficiente para 20 pessoas, possuindo seu próprio ar autorregulado, aquecimento, água e provisão de alimentos de variedade surpreendente, além de TV em circuito fechado, sistema de som fonográfico polifônico de alta fidelidade. Os dois últimos recursos, no entanto, diferentemente da cozinha, funcionam por meio de moedas. Para auxiliá-los no uso desses recursos recreativos, uma máquina de troco foi colocada no salão de jogos. No meu mapa, disse Al Hammond, só aparecem 9 quartos. Cada quarto, disse a senhorita Wirth, contém 2 beliches, portanto, 18 acomodações no total. Além disso, 5 das camas são de casal, servindo àqueles de vocês que desejarem dormir juntos durante sua estada aqui. Tenho uma regra, disse Hunster, impaciente, sobre meus empregados dormirem uns com os outros. A favor ou contra? Indagou Zoe Wirth. Contra. Hunster amassou seu mapa e o largou no chão aquecido de metal. Não estou acostumado a ouvir o que devo. Mas o senhor não ficará aqui, observou a senhorita Wirth. Não irá retornar à Terra assim que seus funcionários começarem a trabalhar? Dirigiu a ele seu sorriso profissional. Hunster disse a Joy Ship, está conseguindo alguma leitura do campo Psi? Primeiro, disse Joy, preciso obter uma leitura do campo opositor que nossos inerciais estão gerando. Você deveria ter feito isso na viagem, disse Hunster. Você está tentando fazer medições? A senhorita Wirth indagou, alerta. O Sr. Howard contraindicou expressamente tal procedimento conforme expliquei. Vamos fazer a medição assim mesmo, disse Hunster. Sr. Howard, isso não é assunto para a Station, Mick. Hunster lhe disse. A senhorita Wirth dirigiu-se à sua assistente insípida. Poderia pedir ao Sr. Mick para vir até aqui, por favor? A assistente saiu depressa na direção do conjunto de elevadores. O Sr. Mick lhe dirá pessoalmente, disse a Hunster. Enquanto isso, por favor, não façam nada.
Peço gentilmente que esperem até ele chegar. Consegui fazer uma leitura agora, Joey disse a Hunster, do nosso próprio campo. É muito alto, provavelmente por causa de Pat, concluiu. Muito mais alto do que eu teria esperado, disse. Porque estão ansiosos para impedir nossas leituras de dados? Perguntou-se. Agora não é o fator tempo. Nossos inerciais estão aqui e trabalhando. Tem armários? Perguntou Type Jackson. Onde podemos guardar nossas roupas? Gostaria de desfazer a mala. Cada quarto, disse a senhorita Wirt, possui um armário grande que funciona com moedas. E para começarem, ela mostrou uma grande sacola de plástico. Aqui está um fornecimento de cortesia de moedas. Ela entregou os cilindros de moedas de 10, 5 e 25 centavos a John Youth. Poderia distribuí-las igualmente? Um gesto de boa vontade do Sr. Mick. Ed Dorn perguntou. Tem um enfermeiro ou médico nesta colônia? Eu às vezes desenvolvo erupções psicossomáticas na pele quando estou trabalhando pesado. Um unguento à base de cortisona geralmente me ajuda, mas na pressa esqueci de trazer. As instalações industriais de pesquisas adjacentes a estas habitações, disse a senhorita Wirt, mantém alguns médicos de plantão e, além disso, há uma pequena enfermaria com leitos para os doentes. Operada com moedas? Perguntou Sammy Mundo. Toda a nossa assistência médica é gratuita, mas a obrigação de apresentar provas de que o suposto paciente está de fato doente recai sobre os ombros dele mesmo. Senhorita Wirt acrescentou. Todas as máquinas de medicamentos, no entanto, funcionam com moedas. Posso dizer com relação a isso que encontrarão na sala de jogos dessa suíte uma máquina de tranquilizantes. E se desejarem, é possível transferirmos uma das máquinas de estimulantes das instalações vizinhas para cá. E alucinógenos? Indagou Francesca Spanish. Quando estou trabalhando, funciona melhor. Se posso tomar alguma droga psicodélica à base de ergotina, me faz ver quem realmente estou enfrentando e percebo que ajuda. Senhorita Wirt disse. Sr. Mick desaprova todos os agentes alucinógenos à base de ergotina. Acredita que sejam tóxicos para o fígado. Caso tenham trazido algum com vocês, estão livres para usá-lo. Mas não distribuiremos nenhum, embora eu creia que tenhamos. Desde quando, disse Don Danny a Francesca Spanish, você precisa de drogas psicodélicas para alucinar? Sua vida toda é uma alucinação em estado desperto. Imperturbável, Francesca disse. Há 2 noites recebi uma visita especialmente impressionante. Não me surpreende, disse Don Danny. Uma multidão de precogs e telepatas descia de uma escada, tecida com um cânhamo natural da mais alta qualidade, até a sacada da minha janela. Eles dissolviam a passagem através da parede e se manifestavam ao redor da minha cama, acordando-me com seu falatório. Citavam poesia e uma prosa lânguida de livros antigos, o que me encantava. Eles pareciam tão... Ela tentou encontrar a palavra, faiscantes. Um deles, que se chamava Bill, espera um minuto, disse Taito Apostos. Tive um sonho como esse também. Ele se virou para Joey. Lembra? Eu lhe contei, um pouco antes de deixarmos a terra. Suas mãos se agitavam de excitação. Não contei? Também sonhei com isso, disse Type Jackson. Bill e Matt. Eles diziam que iam me pegar. O rosto retorcido subitamente sombrio, Hunster disse a Joey. Você deveria ter me contado. Na ocasião, disse Joey, o senhor... Ele desistiu. O senhor parecia cansado. Estava com outras coisas na cabeça. Francesca disse categoricamente. Não foi um sonho. Foi uma visitação autêntica. Sei distinguir uma coisa da outra. Claro que sabe, Don Danny piscou para Joey. Eu tive um sonho, disse John Hyde. Mas era com aerocarros. Eu decorava os números das placas. Decorei 65 e ainda me lembro deles. Querem ouvir? Desculpe, Glenn. Joey Shipp disse a Hunster. Achei que apenas Apostos tivesse tido a experiência. Não sabia dos outros.
O som das portas do elevador deslizante fez com que parasse. Ele e os outros se viraram para olhar. Pançudo, atarracado e com pernas grossas, Stanton Meek perambulou na direção deles. Usava calça capri, fúcsia, sapatilhas rosa de pele de iaque, blusa sem mangas de pele de cobra e uma fita no cabelo branco, tingido, que ia até a cintura. O nariz, pensou Joey, parece o bulbo de borracha da buzina de um táxi de Nova Delhi, macio e elástico, e escandaloso. Barulho mais escandaloso que já vi. Olá, todos vocês, antipsais superiores, disse Stanton Meek, estendendo os braços num cumprimento exagerado. Os exterminadores estão aqui. Com isso, refiro-me a vocês. Sua voz possui um aspecto esganiçado, impenetrante, de castrato. Um ruído desagradável que se poderia esperar ouvir, pensou Joey, de um enxame de abelhas de metal. A praga, na forma de diversos elementos da escória psiônica, atacou o mundo inofensivo, amistoso e pacífico de Stanton Meek, que dia para nós em Macville, como chamamos nossa colônia lunar, atraente e tentadora. Vocês, é claro, já começaram o trabalho, como sabia que fariam. Isso porque são os melhores na sua área, como todos reconhecem, quando a hamster é associados à mencionada. Já estou encantado com sua atividade, com a pequena exceção de perceber seu testador ali mexendo no equipamento. Testador, pode olhar para mim enquanto estiver falando com você? Joey fechou seus polígrafos e calibradores, interrompendo o fornecimento de energia. Está prestando atenção em mim agora? Stanton Meek perguntou a ele. Sim, disse Joey. Deixe seu equipamento ligado, hamster, ordenou. Você não é empregado do Sr. Meek, é meu empregado. Não importa, Joey disse a ele. Eu já consegui uma medição do campo Psi gerado nas proximidades. Ele tinha feito seu trabalho. Stanton Meek havia demorado demais para chegar. Qual é a dimensão do campo? Perguntou Hamster. Joey disse. Não tem campo nenhum. Os nossos inerciais o estão anulando? Nosso campo opositor é maior? Não, disse Joey. Como eu disse, não existe campo Psi de nenhuma espécie dentro do alcance do meu equipamento. Eu obtenho nosso próprio campo, portanto, pelo que posso determinar, meus instrumentos estão funcionando. Considero este um retorno preciso. Estamos produzindo 2.000 unidades Blair, oscilando para cima até 2.100 a cada 5 minutos. E é provável que aumente aos poucos, quando nossos inerciais estiverem trabalhando juntos, digamos, em 12 horas, pode chegar a... Não entendo, disse Hamster. Todos os inerciais estavam reunidos ao redor de Joey Shipp. Don Danny pegou uma das fitas que tinha sido expelida pelo polígrafo, examinou a linha estável e depois entregou a fita a Type Jackson. Um por um, os outros inerciais a examinaram em silêncio. Depois olharam na direção de Hamster, para Stanton Meek. Ele disse, de onde tirou a ideia de que Psis haviam invadido suas operações aqui em Luna? E por que não queria que conduzíssemos nossos testes normais? Sabia que obteríamos este resultado? É óbvio que sabia, disse Joey Shipp. Ele tinha certeza disso. O rosto de Hamster demonstrou um estado de atividade rápido e agitado. Começou a falar com Stanton Meek, depois mudou de ideia e disse a Joey em voz baixa. Vamos voltar para a Terra. Vamos tirar nossos inerciais daqui agora. Em voz alta para os outros disse. Recolham seus pertences. Vamos voar de volta a Nova York. Quero todos vocês na nave nos próximos 15 minutos. Qualquer um que não estiver dentro será deixado para trás. Joey, junte toda essa tralha numa pilha. Eu ajudo a arrastá-la até a nave, se preciso. De qualquer modo, quero tudo fora daqui, e vocês junto. Ele se voltou na direção de Meek, mais uma vez, o rosto inflado de raiva. Começou a falar. Guinchando com sua voz de inseto metálico, Stanton Meek flutuou até o teto da sala, os braços projetados e esticados com rigidez. Senhor Hamster, não deixe o seu tálamo dominar o córtex cerebral. Essas questões pedem discrição, não pressa.
Acalme-se, pessoal, e vamos nos abraçar no esforço conjunto para chegarmos à compreensão mútua. Seu corpo rotundo e colorido balançava, revirando-se numa rotação transversal lenta, de modo que os pés e não a cabeça se estendiam na direção de Hamster. Ouvi falar nisso, Hamster disse a Joey. É uma bomba humanoide de autodestruição. Ajude-me a tirar todo mundo aqui. Acabaram de colocá-la no automático, por isso flutuou para cima. A bomba explodiu. A fumaça acumulando-se em massas mal cheirosas se agarravam a paredes e chão rompidos. Obscureceu e fez desaparecer o vulto inclinado que se contorceu aos pés de Joey Shipp. No ouvido de Joey, Don Danny gritava. Mataram Hamster, Sr. Shipp. Este é o Sr. Hamster. Agitado, ele gaguejava. Quem mais? Disse Joey, rouco, tentando respirar. A fumaça acre constrangia seu peito. A cabeça tinha com a concussão da bomba e, sentindo um calor gotejante no pescoço, viu que um caco voador o havia lacerado. Wendy Wright, indistinta, embora próxima, disse. Acho que todos os outros estão feridos, mas vivos. Agachada ao lado de Hamster, Ed Dorn disse. Poderíamos conseguir um animador de Ray Hollis? Seu rosto parecia oprimido e pálido. Não, disse Joey, também agachado. Você está enganado, disse a Dona Danny. Ele não está morto. Mas no chão retorcido, Hamster estava morrendo. Em 2 minutos, 3 minutos, Don Danny estaria correto. Ouçam todos, Joey disse em voz alta. Como o Sr. Hamster está ferido, estou agora no comando, temporariamente, de todo modo, até podermos voltar para a Terra. Supondo, disse Al Hammond, que chegamos a voltar. Com um lenço dobrado, ele batia de leve no corte profundo acima do olho direito. Quantos de vocês têm armas de mão? Perguntou Joey. Sei que é contra as regras da sociedade, mas sei que alguns têm. Esqueçam a ilegalidade. Esqueçam tudo que sabem quanto a inerciais carregarem armas durante o trabalho. Após uma pausa, Pipe Jackson disse. A minha está junto com as minhas coisas, na outra sala. A minha está aqui comigo, disse Taito Apostos. Ele já segurava na mão direita uma pistola antiquada de bala de chumbo. Se vocês tiverem armas, disse Joey, e elas estiverem no outro cômodo onde deixaram suas coisas, vão pegá-las. 6 inerciais seguiram na direção da porta. Para Al Hammond e Wendy Wright, que permaneceram, Joey disse, temos que colocar Hamster em bolsa térmica. Há instalações com bolsas térmicas na nave, disse Al Hammond. Então, vamos carregá-lo. Para lá, disse Joe. Hammond, pega um lado que eu ergo pelo outro. Apostos, vai na nossa frente e atire em qualquer empregado de Hollis que tentar nos impedir. John Hyde, voltando do cômodo ao lado com um tubo de laser, disse. Você acha que Hollis está aqui com o Sr. Mick? Com ele, disse Joey. Ou sozinho. Pode ter sido Hollis o tempo todo. Incrível, pensou, que a explosão da bomba humana não tenha matado o restante de nós. Ele se perguntava sobre Zoe Wirth. Era evidente que ela havia saído antes da detonação. Ele não via sinal alguma dela. Qual terá sido sua reação? Pensou, ao descobrir que não estava trabalhando para Stanton Mick, que seu empregador, seu verdadeiro empregador, havia nos contratado, nos trazido aqui para nos assassinar. Provavelmente terão que matá-la também, apenas por segurança. Ela certamente não terá mais nenhuma utilidade. Na verdade, será uma testemunha do que aconteceu. Agora, armados, os outros inerciais retornaram. Esperaram que Joey lhes dissesse o que fazer. Considerando a situação, os 11 inerciais pareciam razoavelmente controlados. Se pudermos colocar Hamster em bolsa térmica o mais rápido possível, explicou Joey. Enquanto ele e Al Hammond carregavam seu supostamente moribundo empregador na direção dos elevadores. Ele ainda poderá dirigir a firma, do modo que sua esposa dirige. Ele bateu com o cotovelo no botão do elevador. Há muito poucas chances mesmo de que o elevador chegue. Provavelmente cortaram toda a energia no mesmo momento da explosão. O elevador, no entanto, apareceu. Rapidamente ele e Al Hammond
carregaram Hamster para dentro. 3 de vocês que têm armas, disse Joey. Venham com a gente. O restante, uma ova, disse Sam imundo. Não queremos ficar presos aqui embaixo, esperando o elevador voltar. Ele pode não voltar mais. Partiu para a frente, o rosto contraído de pânico. Com rispidez, Joey disse. Hamster vai primeiro. Ele apertou um botão e a porta fechou, encerrando a si mesmo. Al Hammond, Taito, Apostos, Wendy Wright, Don Danny e Glenn Hamster. É assim que tem que ser feito, disse aos outros, enquanto o elevador subia, e de todo modo, se o pessoal de Hollis estiver esperando, vai nos pegar primeiro. Só que provavelmente não esperam que estejamos armados. Tem aquela lei, Don Danny interveio. Veja se ele já está morto, Joey disse a Taito Apostos. Apostos curvou-se para examinar o corpo inerte. Ainda há alguma respiração superficial, ele disse de imediato. Então ainda temos uma chance. Sim, uma chance, disse Joey. Ele permanecia entorpecido, como estava, tanto física quanto psicologicamente, desde a explosão. Sentia frio e dormência, seus tímpanos pareciam danificados. Assim que voltamos para a nossa própria nave, refletiu, depois de colocarmos Hamster na bolsa térmica, poderemos enviar um pedido de auxílio para Nova York, para todos da firma. Na verdade, para todas as organizações de prudência. Se não conseguirmos decolar, eles poderão vir nos buscar. Mas a realidade não funcionaria deste modo. Porque no momento em que alguém da sociedade chegasse à Luna, todos que estavam presos na superfície, no poço do elevador e a bordo da nave estariam mortos. Portanto, não havia nenhuma chance de fato. Taito Apostos disse. Você poderia ter deixado mais pessoas entrarem no elevador. Poderíamos ter exprimido as outras mulheres lá dentro. Ele encarou Joey com um olhar acusador, as mãos tremendo de agitação. Estaremos mais expostos à morte do que eles, disse Joey. Hollis espera que qualquer sobrevivente da explosão faça uso do elevador, como estamos fazendo. Provavelmente por isso não cortaram a energia. Eles sabem que temos que voltar para a nave. Wendy Wright disse. Você já nos disse isso, Joey. Estou tentando racionalizar o que eu estou fazendo, ele disse, deixando o resto do pessoal lá embaixo. E o talento daquela garota nova? Perguntou Wendy Wright. Aquela garota misteriosa e emburrada, de atitude arrogante. Pete alguma coisa. Você deveria ter deixado que voltasse ao passado, antes do ferimento de Hamster. Ela poderia ter mudado tudo isso. Esqueceu da habilidade dela? Sim, disse Joey com firmeza. Ele esquecera, na confusão vaga e esfumaçada. Vamos voltar para baixo, disse Taito Apostos. Como você disse, o pessoal de Hollis vai estar esperando por nós, no térreo. Como você disse, corremos mais perigo ao... Estamos na superfície, disse Don Danny. O elevador parou. Abatido e tenso, umedeceu os lábios, apreensivo quando as portas deslizaram automaticamente. Eles estavam diante de uma calçada móvel que subia até o saguão, ao fim do qual, do outro lado das portas, de membrana de ar, a base de sua nave aprumada podia ser vista, exatamente como tinha sido deixada. Não havia ninguém entre eles e ela. Estranho, pensou Joey Shipp. Eles tinham certeza de que a explosão da bomba humanoide atingiria todos nós? Algo no modo como planejam tudo deve ser dado errado. Primeiro, na detonação em si. Depois, ao deixarem a energia ligada. E agora nesse corredor vazio. Eu acho, disse Don Danny, enquanto Al Hammond e Joey carregavam Hamster do elevador para a calçada móvel, que o fato de a bomba ter flutuado para o teto foi o que estragou o plano deles. Parecia ser de fragmentação, mas a maior parte dos estilhaços bateu nas paredes acima de nossas cabeças. Acho que não lhes ocorreu em nenhum momento que algum de nós poderia sobreviver. Esse seria o motivo de terem deixado a energia ligada. Bem, graças a Deus que ela flutuou para o alto então, disse Wendy Wright. Minha nossa, tá frio. A bomba deve ter desativado o sistema de aquecimento do local. Ela tremia visivelmente. A calçada móvel carregou-os para a frente com uma lentidão perturbadora. Pareceu a Joey que 5 minutos ou mais se passaram até a calçada deixá-los nas portas de membrana de ar de 2 estágios. O rastejar adiante, de alguma forma,
Pareceu-lhe a pior parte de tudo que havia acontecido, como se Hollis tivesse preparado aquilo propositalmente. Esperem! Uma voz chamou atrás deles. Ouviu-se o som de passos e Taito Apostos virou-se, a arma erguida, depois abaixou. Os outros? Don Danny disse a Joey que não podia se virar. Ele e Al Hammond haviam começado a manobrar o corpo de hamster através do sistema intrincado de portas de membrana de ar. Estão todos lá? Está tudo bem. Com sua arma acenou para que viessem em sua direção. Vamos! O túnel conector de plástico ainda ligava a nave ao saguão. Joey ouviu o clique abafado característico sob os pés e perguntou-se: eles estão nos deixando ir embora? Ou pensou: estão nos esperando dentro da nave? É como se pensou alguma força maliciosa estivesse brincando conosco, deixando-nos fugir e matraquear feito ratos descerebrados. Nós a entretemos. Nossos esforços a divertem. E quando chegarmos ao ponto exato, seu punho se fechará à nossa volta para depois largar nossos restos espremidos, como os de hamster, sobre o chão que se move devagar. Danny, ele disse, entre na nave primeiro. Veja se estão esperando por nós. E se estiverem? Perguntou Danny. Aí você volta, Joey disse num tom sarcástico. Conta pra gente e nos entregamos. Depois eles nos matam a todos. O Andy White disse. Peça a Pat qualquer que seja o nome para usar seus poderes. Sua voz era baixa, mas insistente. Por favor, Joey. Vamos tentar entrar na nave, disse Taito Apostos. Não gosto da garota. Não confio no talento dela. Você não a entende, nem seu talento, disse Joey. Ele observava o pequeno e esquelético Don Danny andar depressa pelo túnel, mexer na combinação de chaveamento que controlava a porta de entrada da nave. Depois desaparecer lá dentro. Ele não vai voltar mais, falou ofegante. O peso de Glenn Hamster parecia ter aumentado. Ele mal conseguia segurá-lo. Vamos colocar Hamster no chão do túnel. Ele é pesado para um homem idoso. Joey disse, endireitando-se novamente. Para o Andy disse, vou falar com Pat. Os outros já os haviam alcançado. Todos se aglomeraram agitados dentro do túnel conector. Um baita fiasco, ele arfava, em vez do que esperávamos ser o nosso grande empreendimento. Nunca se sabe. Hollis realmente nos pegou dessa vez. Ele acenou para que Pat viesse ao seu lado. O rosto dela estava manchado, sua blusa sintética sem mangas havia rasgado. A faixa elástica que comprimia, com estilo, seus seios podia ser vista. Tinha uma estampa elegante de flor de lis rosa claro, e sem nenhuma razão lógica, a percepção desse dado sensório desconexo e insignificante ficou registrada em sua mente. Olha, ele lhe disse, colocando a mão em seu ombro e olhando-a nos olhos. Ela retribuiu com calma o olhar fixo dele. Você consegue voltar a um tempo antes da detonação da bomba e recuperar Glenn Hamster? Agora é tarde demais, disse Pat. Por quê? Já era, passou o tempo demais. Teria que ter feito isso na mesma hora. Por que não fez? Perguntou Andy Wright com hostilidade. Virando o olhar, Pat a encarou. Você pensou nisso? Se pensou, não disse. Ninguém disse. Você não sente nenhuma responsabilidade, então, disse o Andy, pela morte de Hamster, quando o seu talento poderia ter evitado isso. Pat riu. Voltando da nave, Don Danny disse, está vazia. Ok, disse Joe, acenando para Al Hammond. Vamos levá-lo para dentro da nave e da bolsa térmica. Mais uma vez, ele e Al ergueram o corpo denso, difícil de manejar. Seguiram até entrar na nave. Os inerciais correram e se atropelaram em volta dele, ávidos por refúgio. Ele sentiu a pura emanação física do medo deles. O campo que os cercava, e a si mesmo também. A possibilidade de chegarem, de fato, a deixar Luna vivos, deixou-os mais desesperados, não menos. A resignação atordoada havia desaparecido por completo. Onde é que está a chave? John Hyde guinchou no ouvido de Joey, enquanto ele e Al Hammond
cambaleavam, grogues, na direção da câmara de bolsas térmicas. Ele puxou Joey pelo braço. A chave, Sr. Chip. Al Hammond explicou. A chave de ignição da nave. Deve estar com o Hunster. Pegue antes de o deixarmos dentro da bolsa térmica, porque depois disso não poderemos tocá-lo. Vasculhando os bolsos de Hunster, John encontrou um porta-chaves de couro. Passou para John Ayod. Agora podemos colocá-lo na bolsa térmica? Perguntou com uma raiva feroz. Vamos, Hammond. Pelo amor de Deus, me ajuda a colocá-lo na bolsa. Mas não agimos com a prontidão necessária, disse a si mesmo. Está tudo acabado. Falhamos. Bem, ele pensou exausto. É assim que é. Os foguetes iniciais foram acionados com estrondo. A nave estremeceu à medida que no console de controles 4 dos inerciais colaboravam hesitantes na tarefa de programar os receptores de comando computadorizados. Por que eles nos deixam partir? Joey perguntou a si mesmo enquanto ele e Al Hammond colocavam o corpo sem vida, ou aparentemente sem vida, de Hunster em pé na câmera que ia do chão ao teto. Braçadeiras automáticas fecharam sobre as coxas e os ombros de Hunster, sustentando enquanto o frio, reluzindo com sua própria vida simulada, faiscava e brilhava, deslumbrando Joey Chip e Al Hammond. Eu não entendo, ele disse. Eles se deram mal, disse Hammond. Não tinha nenhum plano de apoio por trás da bomba, como os conspiradores que tentaram matar Hitler com uma bomba. Quando viram a explosão detonar na casa-mata, todos presumiram que, antes que o frio nos mate, disse Joe, vamos sair dessa câmara. Ele fez com que Hammond seguisse na frente. Uma vez do lado de fora, os dois juntos torceram a roda de fechamento. Nossa, que sensação! E pensar que uma força como esta preserva a vida, de certo modo. Francis Spanish, com as longas tranças chamuscadas, parou quando ele seguia na direção da parte dianteira da nave. A bolsa térmica tem um circuito de comunicação? Ela perguntou. Podemos consultar o Sr. Hunster agora? Nada de consultas, disse Joey balançando a cabeça. Nenhum fone de ouvido, nenhum microfone, nenhum protofásion, nenhuma meia-vida. Não até voltarmos à Terra e o transferirmos para o moratório. Então, como podemos saber se o congelamento e congelamos a tempo? Perguntou Don Danny. Não podemos, disse Joey. Seu cérebro pode ter se deteriorado, disse Semimundo, com um sorriso malicioso. Deu uma risadinha. É isso mesmo, disse Joey. Pode ser que nunca mais voltemos a ouvir a voz ou os pensamentos de Glenn Hunster. Pode ser que tenhamos que dirigir a Hunster associado sem ele. Talvez tenhamos que depender do que resta de ela, de mudar nossos escritórios para o moratório Entes Queridos em Zurique e operar a partir de lá. Ele se sentou num assento ao lado do corredor, onde podia observar os 4 inerciais discutindo sobre o modo correto de dirigir a nave. Sonâmbulo, tragado pela dor sombria e fatigante do choque, ele pegou um cigarro amassado e acendeu. O cigarro seco envelhecido quebrou ao meio enquanto ele tentava segurá-lo entre os dedos. Estranho, pensou. A explosão da bomba, disse Al Hammond, reparando o calor. Ela nos envelheceu? Perguntou Andy Wright, atrás de Hammond. Ela o ultrapassou e se sentou ao lado de Joe. Eu me sinto velha. Estou velha. Seu maço de cigarro está velho. Somos todos velhos. A partir de hoje, por causa do que aconteceu. Esse foi um dia para nós como nenhum outro. Com energia dramática, a nave ergueu-se da superfície de Luna, carregando consigo, absurdamente, o túnel conector de plástico.